Então, o grupo do professor Lapádua e Lopes, né, eles publicaram em 2019 um artigo, esse artigo que estão vendo aí na tela, sobre o campo de força polarizável transferível para líquidos iônicos. Esses pesquisadores, eles tiveram um trabalho, né, original e seminal, que a gente coloca no Google Scholar, né, Force Field, e coloca o ano aí de 2004, né, e líquidos iônicos. Eles publicaram um trabalho, tá vendo, justamente em 2004, foi o trabalho assim, seminal, original do grupo, a respeito de parametrização, né, de um campo de força de átomos explícitos para os líquidos iônicos, baseado no campo de força OPLS, né, e Amber também. Então, assim, eles fizeram esse trabalho lá em 2004 e publicaram bastante coisa com esse campo de força desenvolvido e foram corrigindo, né, esse campo de força ao longo dos anos e refinando, melhorando. Chegaram nessa proposta em 2019 de um potencial polarizável, mas basicamente isso resultou, né, todo esse esforço resultou no desenvolvimento de duas ferramentas que estão disponíveis, por exemplo, para o público no GitHub, em que nós fizemos um fork, tá, dessas duas ferramentas lá no nosso GitHub do MolModCS. Recentemente, esse repositório do professor, né, Pádua, ele foi modificado o nome, né, ele tinha o nome de ILFF, de Ionic Liquid Force Field, agora é CLAMDP, tá? E aí, esse repositório, ele contém, né, as estruturas de alguns cátions e ânions disponíveis, como você está vendo aí na tela, e as topologias, certo? De uma gama aí de pares, né, de líquidos, de íons, né, de líquidos iônicos, topologias essas para o programa GROMACS, né? Aqui estão as referências, está vendo? A original lá, aliás, aqui estão algumas referências de contribuições, né, a respeito desse desenvolvimento e dessa parametrização, tá? E aí tem uma ferramenta também que é muito importante, que é chamada FFTool, que é a ferramenta que gera, né, esses potenciais que estão disponíveis aqui nesse repositório do grupo, entendeu? Então, aqui eu tenho o repositório original, com os parâmetros dos íons, e aqui a gente tem a ferramenta FFTool, né, que vai gerar, né, essa topologia. Bom, basicamente o que eu vou te mostrar aqui é como que usa isso, né, como que funciona, tá? Detalhes, logicamente, você pode ver depois aqui com calma no link do GitHub. Então, tem os requisitos para instalação, né, de cada uma das ferramentas, detalhadamente, aqui alguns exemplos de como que funciona, né, alguns exemplos de linhas de comandos e tal, e as referências abaixo, como também tem aqui nesse repositório as espécies e também as instruções a respeito de como que baixa, como que usa e as referências relacionadas também, tá bom? Perfeito. Bom, rapidamente, você, no teu sistema, tá? Você baixa ou por aqui, simplesmente você pode fazer um download do zip, de todos os arquivos e diretórios do desenvolvimento, né, do repositório, ou você copia, tá vendo aqui, ó, essa linha de comando, né, e você pode fazer o download, né, disso pelo GitHub, entendeu? Então, vamos supor, né, se eu entrar aqui em uma pasta, determinada softwares, eu tenho várias coisas aqui, só para você entender como que funciona, eu vou criar aqui um diretório teste, certo? E entrar nesse diretório teste apenas para te mostrar como que funcionaria, tá? Eu dou o comando o Git precisa estar instalado, entendeu, na sua máquina, né? No Linux, se for Linux, você instala ele com sudo apt-get install git,
ele instala para você o Git no seu computador. E se você está usando Windows, você pode baixar lá, né, o app do Ubuntu Linux, que instala no Windows, tá? E vai funcionar como eu estou mostrando para você no terminal aqui, e vai fazer a instalação no terminal da mesma maneira. É como se estivesse emulando, né, ou rodando um Ubuntu Linux dentro do seu Windows. Bom, uma vez que o Git esteja instalado, você vai fazer um Git clone daquele repositório. Ups. Deixa eu dar o comando correto aqui, git clone. Cadê o repositório? Vamos voltar aqui, copiar, né? Copiar. Copiar. Cadê, rapaz? Não está querendo. Aqui. Pronto. Aqui eu, tá vendo? Olha, eu copiei e colei, tá vendo aqui, ó? O GitHub, né? Então, pronto. Ele vem, olha, e baixa, tá vendo? O FF2. Como você tá vendo aí, ó. E aqui, ó, dentro do diretório FF2, eu tenho toda a árvore, né, de arquivos e diretórios que eu tenho aqui. Eu clonei esse repositório e trouxe ele para a minha máquina, entendeu? Foi isso isso que é feito quando a gente faz o clone com o Git, né? Então, você ou faz o clone ou baixa pelo download zip aqui. Perfeito? Bom, eu já tenho isso aqui configurado na minha máquina. Não vou usar esse que eu acabei de baixar agora. Eu vou usar os que eu tenho já baixado e configurado para te mostrar como que funciona, entendeu? Então, se você vem, então, aqui, eu fiz a mesma coisa, e você deve fazer a mesma coisa com o repositório, com os arquivos de topologia, né, e com as estruturas dos líquidos iônicos, viu? Essas estruturas são as que estão no repositório disponíveis para o usuário, mas você também pode criar as suas, né, otimizar cálculos quânticos e usar as suas, entendeu? Então, eu vou entrar aqui no repositório, onde tem as estruturas lá de cátions e ânions e algumas topologias, né? Uma vez que você tenha o repositório com as configurações, né, baixado, e uma vez que você tenha o FF2 também baixado, você precisa agora configurar no teu sistema Linux ou no seu sistema Windows lá rodando o Ubuntu, o caminho onde que estão esses arquivos executáveis e repositórios para o FF2 funcionar da maneira correta. Como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso da seguinte maneira. No Linux, tá? A configuração de variáveis de ambiente ficam no arquivo .bashrc, certo? E aí no .bashrc, tá vendo? Tem aqui, ó, o FF2 configurado, tá vendo? Olha, aqui está a linha onde eu configuro e exporto o FF2 para o meu ambiente, para o meu sistema, para ele enxergar a ferramenta FF2, né, o executável, em qualquer local. Então, vejam que está lá instalado no meu home, Luciano Softwares Argilipado FF2. Esse é o caminho onde eu instalei o FF2, né, e compartilhei, então, aqui, configurei pelo .bashrc, né, uma vez que está configurado ali um source.bashrc, ele vai atualizar, né, aquela configuração. Toda vez que um programa, né, um software Ubuntu, Linux, ele é iniciado, ele automaticamente lê as suas variáveis de ambiente e isso já fica configurado, né? Portanto, você vai ver que se nós digitarmos aqui fftool, ele vai achar, ó, tá vendo? Ele vai achar o fftool, vou colocar a flag "-h" de help, e ele vai plotar aqui, ó, na tela um help, né, de usabilidade para o usuário entender como que funciona, quais são as flags disponíveis, né, arquivos de entrada, como que usa, uma breve descrição de como usa, logicamente que detalhes maiores você vê lá no GitHub, né, com exemplos e etc. Mas aqui já tem uma prévia do que tem de flag e possibilidades de você
realizar a execução do FF2. O que o FF2 vai fazer? O FF2 ele vai pegar a estrutura de um cátion de one e vai criar a topologia, né, com os parâmetros do campo de força OPLS que eles desenvolveram e que está, né, definido aqui nesse arquivo com il.ff. Então, esse arquivo il.ff, que tem inclusive as referências aqui citadas nele, está vendo a versão atualizada, foi atualizada em junho de 2024, recente até, né? Essas atualizações, uma vez que você baixou o repositório, como é que você atualiza, né? Você atualiza digitando git pull, tá? Você dá um git pull, ele vai atualizar, você vai ver que a mensagem dada aqui é, aqui, ó, já atualizado, né? Already up to date, ok? Então, quando tem atualização, que pode ser feita pela comunidade em geral, ou pelos desenvolvedores master, ela vai aparecer aqui. Logicamente que quando é pela comunidade, vai ter que ser aceito lá para fazer parte do repositório, né? Bem, então a gente precisa, para rodar, né, o FF2, a gente precisa entender um pouco como funciona, né, o FF2. Então aqui, ó, tem uma breve descrição de como funciona. Veja que você precisa ter configurado bem o Python e o PECMOL previamente no seu computador, né? O PECMOL é o programa de construção de caixas de simulação, né? Aqui tem, então, um tutorial de como que funciona, né? Ele descreve cada uma das linhas, e veja só, aqui é um exemplo, né? O uso do FF2 para, por exemplo, criar o input, né, do PECMOL, que, então, vai ler os arquivos .xyzpec para criar uma caixa de simulação com as especificações que você dá na linha de comando. Nesse caso aqui, está vendo? Ó, FF2 40 etanol.zmat, 300 spc.zmat, menos R38.0, significa o quê? Que ele vai criar uma caixa de simulação com 40 moléculas de etanol, 300 moléculas do modelo SPCE, né? E com uma densidade de 38,0 mol por litro dada com essa flag aqui. Você pode especificar a densidade, você pode especificar também a aresta, né? O tamanho da caixa de simulação, tá? O comprimento, com essa flag aqui, menos B20.0, o B de box, tá? Que estaria aqui em angstrom, tá? Bom, uma vez que você faz isso, deu certo, ele vai gerar um arquivo pec.imp, tá? E é com esse arquivo pec.imp que você, com o PECMOL, gera, então, a sua caixa de simulação, tá? Então, vamos ver isso acontecer aqui com um dos exemplos que a gente teria, né? No nosso planejamento, lembra, a gente vai construir uma caixa de simulação do diazepam em líquido iônico, né? Foi isso, certo? Então, o diazepam seria o nosso soluto, né? Nossa espécie B. Não, o nosso solvente aí vai ser o líquido iônico, né? Os íons, cátions e ânions de um líquido iônico, em princípio, tá? Nós vamos só atualizar aqui um negócio importante, para não... Vendo aqui que quando eu fiz isso, né, anteriormente, e gerei uma caixa com o C2min e o PF6. Era um dos líquidos iônicos que nós tínhamos lá, certo? Eu vou simplesmente aqui apagar, né, o que eu tinha feito antes, para fazer para você ver, né? Vou apagar esses arquivos aqui que eu já tinha previamente gerado, vou eliminar todos eles, tá? Para você acompanhar, né? Junto comigo aqui a execução. Então, agora eu não tenho mais os arquivos, e aí eu tenho as estruturas aqui dos líquidos iônicos, cátions e ânions. Um dos cátions, aliás, o cátion que a gente vai fazer no projeto é o C2min, tá? Que é esse aqui, ó, C2-imidazóleo, tá?
Pô, por que eu sei que é ele, né? Lógico, eu tenho já essa experiência, eu já sei as siglas, etc. e tal. Então, quando você não sabe de cara, você pode abrir o arquivo, C2-imidazole aqui. Veja, os tipos de átomos aqui já estão prontos. Então, como é que é esses arquivos ZMAT que ele tem ali? Ele tem a conectividade dos átomos já com o tipo de átomo para o imidazóleo. Então, o tipo de átomo aqui, nitrogênio, carbono, hidrogênio, vai ter que seguir a definição, né, e nomenclatura do tipo de átomo que o artigo original, né, aquele artigo que eu tinha mostrado antes, certo? Tanto esse quanto esse artigo aqui original, né, que eu vou até abrir aqui rapidamente para você ver, é importante dar uma lida, onde ele vai definir, né, os tipos de átomos dos líquidos iônicos, está vendo aqui? Né, os tipos de átomos do líquido iônico vai ter, e esses tipos de átomos estão aqui definidos, né? Então, eu tenho aqui nitrogênio do anel, carbono que está ligado entre os nitrogênios, e assim por diante. Aqui, então, eu tenho a definição dos diedros impróprios, e no último arquivo, tá vendo? É importante, eu tenho aqui a linha IL.FF. Por quê? Essa linha IL.FF é a linha que ele vai precisar para ler os tipos de átomos no arquivo IL.FF que eu tinha aberto antes. Esse aqui, entendeu? Então, nesse arquivo, eu tenho todos, tá vendo, ó, tipos de átomos de vários imidazóleos, de amônios, entendeu? De álcools, e por aí vai, né? Que estão parametrizados e já com os parâmetros do campo de força, né? De ligação, de ângulo, de diedro, aqui prontos, né? Para serem usados pelo FF-Tool, né? Então, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria usar o FF-Tool tal como ele mostra aqui nessa linha de comando, só que agora para o sistema que temos interesse, né? Então, FF-Tool, vamos imaginar que a gente vai, né, criar um sistema com 400 cátions, C2 imidazóleo, 400 ânions PF6, tá? E aí, lembra, a aresta da caixa, a gente tinha pensado em duas estratégias. A gente poderia pensar na estratégia de seguir exatamente aquele tamanho de caixa que foi usado no artigo que o Andrew publicou, ou criarmos, né, uma caixa com uma determinada e fixa aresta e depois fazer as otimizações e equilibração do sistema para ver se ajustar direitinho antes de colocar o soluto, né? Ou se a gente souber da densidade prévia, e isso no líquido tem na literatura, a gente pode checar a densidade prévia, a gente também poderia usar a densidade como input no FF-Tool, tá? Mas aqui, para demonstrar a você rapidamente e a gente poder avançar, vamos colocar aqui um box, tá? De 50 angstroms, por exemplo, para colocar essa caixa, esses átomos numa caixa de 50 angstroms, e vamos executar. Pronto, tá vendo? Olha, ele gerou aqui uma caixa com essa densidade, tá? Com esse volume, e gerou o arquivo pack.imp. Então, vamos ver aqui. Ó, aqui o arquivo pack.imp foi gerado, tá vendo? Veja que ele gera o arquivo pack.imp e gera os respectivos pack.xyz para os cátions que eu usei. C2 imidazóleo, PF6 imidazóleo. Veja, eu tô mostrando para você nesse momento como criar apenas pelo líquido iônico, né? A gente tem a questão de adicionar o soluto depois. A gente pode pensar isso depois, por quê? Porque, em princípio, a topologia, né, do soluto a gente já tem, né? Eu estou querendo te mostrar como que geramos a topologia, né, OPLS para os líquidos iônicos, tá? Bom, uma vez que eu tenho aquele arquivo pronto, é agora que eu vou executar o packmol sobre esse pack.imp, tá? E ele vai criar, tá vendo aí na tela, a caixa de simulação com o packmol. Observe que interessante é que agora com o pack.imp gerado, né, ele vai, vamos ver se ele vai conseguir, se eu de repente dei a dimensão da caixa correta, né? Pode ser que eu tenha que diminuir o número de íons, não sei. Vamos ver se ele vai ter sucesso de gerar essa caixa para a gente. Tudo aqui ao vivo, né, para a gente ver como vai ficar. Se precisar mudar, a gente muda depois. Ou aumenta a caixa, ou diminui o número de íons, só para ajustar mais ou menos
em tamanho. A gente pode fazer uso também, lembra do volume gasser, lá do PECMOL também, né, e baseado numa densidade do líquido iônico, que a gente pode pegar num Sigma Aldrich ou num site desses que tem disponível, do líquido iônico a gente pode usar aquela densidade para construir a caixa já na proximidade do número de moléculas esperada para aquela densidade experimental, né. Está demorando um pouquinho, vamos aguardar, ver se vai dar certo. Bom, enquanto ele está pensando, abrir só uma outra janelinha aqui, a gente fazer o seguinte. Veja que com o comando top a gente consegue monitorar, né, a execução do PECMOL, tá? O PECMOL está em execução, tá vendo aqui? Né? Uma outra coisa interessante é que ele vai criar esse Simbox, tá? Com a caixa de simulação, né? E o número de átomos na caixa. Ainda rodando. Eu vou interromper, porque talvez a gente tenha muitas espécies aqui, né? Então, vamos, em vez de criar com 400, vamos colocar aqui 300 e ver se melhora para a gente essa criação da caixa. Está entendendo até aqui, Robson? Sim. Perfeito. Ok, olha, deu sucesso agora, tá vendo? Olha, ele escreveu a caixa de simulação, tá? Quando a mensagem vem no PECMOL assim, sucesso, é que ele teve sucesso na criação, senão daria um erro. Ele escreveu a informação na caixa aqui, Simbox, ok? Era o que a gente precisava, tá? E nós... Eu esqueci de um ponto importante, foi até bom ter esquecido, viu? Porque o FFTool, como eu disse, uma das grandes, digamos assim, utilidades dele não é só apenas criar a caixa de simulação com o PECMOL sendo executado em background, né? Mas ele também vai gerar as topologias. Então, ele pode gerar topologia, por exemplo, hoje, para o LAMMPS, para o OpenMM, tá vendo também? Para o GROMACS e para o DL-Poly. Isso é muito legal. Então, ele já gera topologia para esses diferentes programas, né, de simulação. Tá? Com isso, a gente precisa colocar uma flagzinha importante para dizer a ele qual é o campo de força que a gente deseja, né? Qual é, melhor, a topologia, para que programa a gente deseja, em qual formato, né? Você vai perceber que essa informação aqui no GitHub, ela está disponível com essas flags, tá vendo? -L para o LAMMPS, -X para o OpenMM e um -V para o GROMACS, né? Então, a gente, quando vai executar lá o FFTool, a gente tem que dizer aqui, por exemplo, a gente pode colocar só -V ou -GMX, de GROMACS. Então, quando ele executa isso, ele cria, além, tá, daqueles arquivos para a caixa, que já foi criada, ele cria o field.top. O field.top é tudo o que nós precisamos para o GROMACS, porque ele vai ter exatamente o campo de força, tá vendo? Olha que belezinha, que legal. Ele já cria, né, o formato do OPLS com os tipos de átomos, tá vendo? Olha, as cargas, o parâmetro sigma e epsilon, né? As conectividades estão todas definidas naquele il.ff, né? Aqui, ó, 300 e 300, tá vendo que eu pedi com a caixa, né? E aí você consegue ver a caixa com um programa de visualização. Eu estou abrindo aqui com JMOL. Pronto. E aí, ó, criei aquela caixa lá, ó, com 50 e com 300 pares aqui, ó, de líquidos iônicos, né? Bonitinho, né? Bem compactadinha, né? Com os íons distribuídos na caixa.
Bom, mas o que é mais importante para a gente é justamente esse field.top com os parâmetros para esses íons que eu usei, no caso o C2 e o PF6, né? A gente vai ter que fazer isso, lembra, com o trifluoroacetato e também com o acetato. E que esses trifluoroacetato e acetato também estão aqui disponíveis, né? O trifluoroacetato é esse aqui, ó, TFA, ZMAT, tá? Vamos só aqui abrir para você ver. Tá vendo aqui, ó? Trifluoroacetato. Tá vendo? Bonitinho, né? E o acetato também está aqui. Só que procurar bonitinho aqui nessas nomenclaturas. Mas ele se eu localizo ele aqui. Acetato, bom, não estou agora visualizando, mas está aqui também disponível. Mas é como eu te falei, vamos supor que são tantos íons, né, tantos cátions, tantos ânions. Eu tenho um cátion, um ânion que não está aqui na base de dados. Não tem problema, a gente pode exatamente criar seguindo o formato ZMAT da construção aqui do FFTool e dos repositórios do Agílio Pado. Então, é só seguir o padrão, criar exatamente com o formato que o FFTool vai ler e vai gerar o arquivo de topologia field para o Gromax, né? Perfeito? Não vai ter problema. Então, é basicamente isso que a gente precisa aprender agora a fazer, viu? Importante, então, só recapitulando, ler, né, os artigos originais do desenvolvimento para entender, né, a nomenclatura dos tipos de átomos, né, como que foi baseado, né, a derivação do campo de força. Depois, baixar, né, e configurar corretamente tanto o FFTool e os requisitos que ele tem, como o repositório de topologia do desenvolvimento deles. Feito isso, tudo configurado, começar agora a usar para gerar os arquivos de entrada e preparar para a simulação, né? Veja que ele gera aqui ainda, com o FFTool, um arquivo de dinâmica estocástica rápida que você poderia tentar realizar de minimização, né? Eu tenho aqui no meu computador, só vou pegar rapidinho para tentar mostrar isso aqui, como vai funcionar, né? Tomara que funcione, porque, como eu disse, não foi previamente planejado nem combinado, mas só pegando aqui, por exemplo, um arquivo de minimização que eu tenho, salvo, pegar aqui, trazer para cá. Esse é um arquivo de minimização com steep descent, perfeito. Vamos ver, então, se vai funcionar, né? GMX, lembra? Gromp menos V menos F N1 menos a configuração, que é o Simbox, que a gente acabou de gerar ali, né? O Simbox está em XYZ, né? A gente precisa de um Simbox in, isso é legal também, ó, que bacana. A gente gerou um Simbox no formato XYZ, né? Pelo PECMOL, certo? Está aqui, né? Como é que a gente pode converter isso em, por exemplo, PDB, né? Usando o OpenBabel, o Babel, menos I, XYZ Simbox, menos O PDB. Vamos chamar de Simbox também, PDB, e aqui tem que colocar um menos O de output, e o formato, beleza? Disse que converteu, vamos ver aqui se está tudo certo mesmo. Simbox PDB, está aqui, gerado. Só que ele gerou, tá vendo, olha, com esse resíduo NL padrão default, e esses tipos de átomos ele não reconheceu no Simbox original. Eu só vou entrar aqui em field.top para pegarmos se foi definido aqui o resíduo, tá vendo o resíduo C2I para o cátion, né? Em field. E ele chamou, aqui estão os parâmetros do cátion, aqui estão os parâmetros do ânion, tá?
E aí, só para não ter confusão, eu vou colocar esse... Eu vou trocar aqui, ó, no VI, esse UNL por C2I, só para manter o padrão do resíduo lá que ele chamou, entendeu? Não ter problema. Só que eu acabei chamando o resíduo do ânion também de C2I. Eu não queria fazer isso, não. Eu consigo voltar. Eu acho que vai ficar mais complicado do que deveria. Olha, não substituiu todos corretamente. Então, aqui eu vou fazer assim. Tá? Esse E2I por UNL e vou deixar como padrão. Para não ter problemas futuros. Depois a gente resolve isso aqui. Eu voltei com o original e salvei. Perfeito. Vamos ver se vai dar certo rapidinho. Então, GMX, gromp, menos V, menos S. N1, ou menos V, menos F. N1, menos C, agora sim, Simbox. Field. Menos P, field. Menos O, N. Deu dois avisos, dois erros. Primeiro aviso relacionado com os tipos de átomos, tá vendo? Ele vai ignorar, ele vai considerar o do field top e o do Simbox será ignorado, perfeito. Não tem problema, eu tenho dois warnings em relação a isso. Aqui, all connect reports foram ignorados, porque tinha esse flexible aqui, ok. Então, isso aqui é irrelevante. Agora tem um erro aqui, ó, da caixa periódica. Olha só, eu preciso, lembra? Eu preciso adicionar a dimensão da minha caixa periódica, né? Ótimo ter acontecido isso, né? Porque muitos usuários leigos acabam errando também e esquecem disso, né? Então, como ele não sabe a caixa periódica e na transformação do OpenBabel isso não foi... Opa, já está aqui, não. Cadê? O que acontece? Lembra aquele truquezinho, né, que a gente fez em colocar o Crist lá? Então, vamos recuperar essa informação aqui no meu computador rapidamente. Eu salvei isso, deixa eu ver. Aqui em diazepam, né, em PDB, onde nós tínhamos feito a caixa da última vez. Eu acho que eu gerei aqui, salvo engano, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, essa linha, que é a dimensão da caixa cúbica, ela tem que estar contida no PDB, não o Gromax daquele erro lá. Então, a minha caixa de simulação, ela tem que conter isso, que a gente já vai resolver colocando aqui agora. Só que lembro que a caixa que nós criamos aqui, no caso, o exemplo foi de 50 angstroms e não 40 angstroms. Perfeito? Então, eu tenho que salvar essa informação. E agora sim, colocando aqui max warn igual a 2, ele vai gerar. Perfeito, tá vendo aqui, ó? Sucesso. Tá? There is nothing new to be discovered in physics now.
all that demands is more and more precise measurements. Foi a frase de Lord Kelvin em 1900, coitado, ledo engano, né? Depois, exatamente em 1900, Max Planck simplesmente vai e lança a mão de E igual a HNI para explicar a radiação do corpo negro. Então, a frase de Lord Kelvin foi pro beleléu. Bem, gerei aqui, né, um arquivo TPR, que a gente precisa para fazer a minimização desse sistema de líquido iônico. Agora, para fazer a dinâmica mesmo em si, né, rodar é "-v", "-s", o arquivo TPR EN, e aí a gente já está agora rodando a minimização e já está com a energia potencial negativa no sistema, tá vendo aqui, ó, bonitinho, desse sistema de líquido iônico. Então, perfeito, é isso aí. A mágica aconteceu, a gente está rodando agora um sistema já com 300 pares de íons do líquido iônico E2000, que é o metil imidazóleo com o ânion PF6.